programa a seguir é livre para todos os públicos. Salvador. Boa noite, caro telespectador. Sexta-feira, 13 de janeiro de 2023. Mais uma vez, pensando em entrar na casa de vocês, agradecendo a generosa audiência. E hoje, em função das mudanças do nosso estúdio, do antiga série para o Espaço Ar, não foi possível gravar uma edição inédita. Então, eu estou reprisando a edição que foi ao ar no dia 6 de 5 de 2022, que foi uma edição muito importante para o programa, porque foi comemorativa aos 20 anos do Pensando no Afro no Ar. Estiveram presentes naquela ocasião, respectivamente, Júlio Cordeiro e Rússio Conci, presidente e diretor da Associação Comercial Industrial do Afro. Tá bom? Feitas as explicações, espero que na próxima semana já seja possível, as instalações já estejam em condições de ir na sexta-feira, dia 21, inédito, tá bom? Agradeço a compreensão de vocês, um beijo no coração, ótima noite para todos. Salvador. Opa, sempre pega às vezes no contrapé. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. 6 de maio, mais uma vez pensando, entrando na casa de vocês, agradecendo pela audiência, pelo carinho que todos vocês têm com o Pensando, com a TV Zoom, com o Modesto, e procurando sempre trazer assunto que interesse, seja do interesse da nossa cidade, pelo menos assim eu entendo, né? Agora, no próximo dia 8, o Pensando no Afro estará atingindo uma importante marca, 20 anos ininterruptos no ar. Contando com o programa que está sendo exibido esta noite, são 1.026 edições inéditas, sendo que já passaram por aqui, seja na bancada ou pelo sofá, cerca de 600 convidados e convidadas. É sempre importante frisar que o programa é uma criação do Salvador da Rosa Canto Neto, que inclusive apresentou as 10 primeiras edições, mas considerando que fui eu quem preparou os roteiros desses 10 programas, além de participar com ele na bancada, de repente ele se irmou aí, como diz eu, deu a louca e resolveu passar o bastão para o Modesto, que não tinha experiência nenhuma de apresentar nada, Mas eu estou aqui até hoje, Inicialmente o Pensando tinha um nome de Nova Friburgo em debate, e o foco do programa era voltado praticamente para as questões da agenda política e administrativa da cidade. Mas com o tempo essa agenda foi se tornando mais flexível, hoje ela é bem diversificada, Vocês que acompanham, assistem tudo aqui no programa, desde que eu entenda que seja do interesse da nossa cidade, E, claro, procurando atender o interesse de vocês que estão do outro lado da telinha, que no final é a única razão do programa existir. Sem vocês não existiria essa razão, Mas, Modesto, vocês poderão perguntar, se é um programa festivo, merece uma comemoração? Talvez sim, mas eu prefiro fazer um programa um pouco diferente. Eu vou fazer uma visita ao passado, em relação não só ao Pensando, em relação à TV Zoom, mas em relação ao nosso município e também à nossa região, E vamos falar também um pouco do presente, aí já também colocando nesse presente a ACIANF, que é a Associação Comercial Industrial Agrícola Friburgo, e também
sair até um pouco da nossa cidade, até porque o Pensando hoje é muito assistido fora do município através da internet, né? Eu mesmo tenho já informações, tem pessoas que moram até em outros países que eu sei que assistem Pensando, porque eles me trocam mensagens comigo, que assiste a programação da Zoom. Esses dias mesmo, um amigo meu de Portugal, que é assíduo do Pensando, que já morou em Friburgo, me pediu o telefone do responsável pelo Zoom TV Jornal, porque ele tinha alguma coisa a falar. Ainda tem que perguntar até ao editor-chefe se ele me autoriza, né? A gente não pode sair dando telefone sem pedir autorização, né? Enfim, é uma conversa que nós teremos hoje com vocês. Não deixa de ser uma comemoração, mas falaremos do passado, do presente e do futuro. Este é o tema do Pensando. Ao completar 20 anos, o Pensando Nova Friburgo visita o passado, reflete o presente e prevê o futuro, pelo menos aquele que queremos. Outra coisa importante, consideramos que temos muito que conversar com os nossos convidados nesta noite. Eu vou abolir aqui os nossos recados iniciais, tá? E vamos direto aos convidados, tá bom? Estão aqui comigo Júlio César Sérgio Cordeiro, que é o presidente da CIANFRA, que eu agradeço a presença. Até limpo o seu boa noite, Júlio. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo, prestigiando aí a Zoom, não só no programa Pensando, mas em toda a nossa grade. E está com ele o Rússio Serafim Conci, o Rússio Conci, como ele gosta de ser chamado. Pelo menos está lá no site que você é diretor executivo da CIANFRA. Continua? Se o presidente não me destituiu essa noite, ainda continua, né? Permanece, que esse é um cargo de confiança da presidência, né? Eu sei, eu vi lá. É engraçado que tem aquele... Eu não sou muito chegado a ficar vendo... Graças a eu, claro, essa exceção não é fazer média não, mas o Zoom TV Jornal eu sempre assisti desde 2003 e continuo assistindo, né? Mas eu gosto muito de entrar em sites de entidade e ir direto na fonte, né? E há muitos anos que eu frequento o site da CIANFRA, por sinal ele está cada vez mais amigável, né? Eu estou gostando do layout que vocês andaram mexendo lá, ficou legal. E lá, você está, pelo menos até ontem à noite, quando eu montei, você estava com o diretor executivo, você não foi exonerado ainda não, hein? Até hoje, quando o Júlio me deu uma carona para vir para cá, ele não ameaçou não, né? Não ameaçou, né? Então, vamos deixar, talvez não tenha dado tempo ainda. Foi, né? Mas, é um prazer, Modesto. Um prazer, Modesto, estar com você aqui. Eu acho que é uma data para a gente super especial, comemorar com você, comemorar com o Friburgo, como você disse, comemorar com o mundo, né? Porque esse programa hoje não é um programa de... Ele não é pensando Friburgo, né? Ele é pensando as questões, naturalmente, de Friburgo, que o que acontece em Friburgo acontece no mundo. Então a gente está aqui para te dar esse abraço caloroso aí da comunidade de Friburgo, dizer para você da sua importância, do quanto você, ao longo desses 20 anos, você contribuiu aí de forma significativa, e muitas das vezes até para a mudança de comportamento de muitos na cidade, porque muitos que passaram por aqui eram detentores de poder e de decisão e de caneta. E nessa caneta, você, em alguns momentos, você contribuiu naturalmente no debate aqui para que pudesse. Então, a gente fica muito, muito contente. E você sempre fala que você não era um apresentador, que você não é um apresentador, que você é um engenheiro, mas eu acho que você hoje é muito mais Zoom, apresentador, mediador, colaborador e alguém que defende as grandes causas aí dessa região. Parabéns a você, parabéns à sua equipe toda. Acho que é um prazer e uma honra estar com você aqui nesse momento histórico. Eu sempre falo, hoje eu trabalho numa empresa, vocês sabem, eu trabalho na Engenharia e lá eu faço mais serviço, não tem a engenharia importante, né, que é uma construtora, mas o trabalho que eu faço tem muito mais a ver com a área de direito, que eu não tenho nada a ver, não sou advogado, eu até brinco com o Gabriel Ruiz, que é até membro lá de vocês. Falei, Gabriel, eu não sou advogado, não, mas você faz esse contrato, você faz melhor, então tá bom, eu vou fazendo. Mas, Rússio, eu vou quebrar o protocolo um pouquinho, pedir a anuência ao presidente, que, por ordem de hierarquia, deveria ser o primeiro. Mas você já passou pelo Pensando, então você pode falar um pouco mais sobre Pensando, até que você já falou um pouco sobre o programa, né? E eu, como diz aqui, sem querer que você faça a média, né? Porque você mesmo já disse para não fazer, eu não vou fazer. Às vezes eu fico me perguntando, eu quando sentei aqui, quando começou o projeto Nova Friburgo no Debate, no início era um projeto muito voltado
para questões políticas administrativas do município, né? Foi até o Salvador começou com esse projeto, mas o Eduardo Valentim, era presidente da Câmara, também sugeriu, deu uma força. E eu imaginei que com o movimento político, mudança, o programa ia acabar. Eu achei que era um programa efêmero, né? Esse programa efêmero está completando 20 anos. Aí eu fico me perguntando, essa marca, será que a gente realmente, a TV Zoom, teve esse merecimento quando lançou esse programa? Que eu sempre falo, não é um programa do Modeste, é um programa da emissora, que às vezes tem produções independentes, eu sempre falo, né? Alguém me procura, comercial, vai fala com a direção da emissora, que eu não me envolvo nisso. Será que ele teve o merecimento dele, como você acha que teve, você falou aí, mas sem média, ou foi comodismo da direção, falou, vai ficando, deixa ele aí. Modéstia, a gente tem que dizer o seguinte, tem que ser claro, e hoje, essa coisa de rede social, se a gente falar alguma coisa aqui agora, daqui a 2 minutos já tem alguém contestando ou trazendo outra contribuição. Então a gente tem que ter, primeiro, muito cuidado, e a gente tem que ser muito transparente, tem que ser muito verdadeiro naquilo que fala. Nada permanece por tanto tempo, tá? Se não tiver relevância, se não despertar interesse. E nós temos números, inclusive já hoje estamos fazendo, já buscando atualizar um monitoramento aí dos números, e a gente sabe que primeiramente você tem uma audiência, você tem uma audiência cativa, pessoas que vêm lhe acompanhando ao longo do tempo, pessoas que vêm entrando ao longo do tempo. Tá? Então, dizer para você o seguinte, acho que a melhor resposta é essa que hoje nós estamos aqui. Nós estamos hoje nesse marco dos 20 anos. Então, você tem a convicção, né, a certeza de que o trabalho que você desenvolveu, né, com a confiança do Salvador naquele tempo, acho que foi uma corrida de bastão e que você tem sido muito competente, você tem sido muito honesto nessa entrega. Tá? E as pessoas, eu acho que eu termino dizendo o seguinte, as pessoas têm interesse em estar no programa do Modesto, elas falam no programa do Modesto, né? Elas têm interesse em trazer aqui uma mensagem, e você não alivia, você não refresca, né? Então você vai naquela temperatura sua e tal, mas você tira das pessoas o que elas têm para dar. Então, e só vem aqui quem tem relevância, isso é importante. Então eu queria dizer para você que pode ficar tranquilo que eu acho que esses 20 anos é a confirmação de uma dedicação que você tem tido. E, por certo, como eu disse inicialmente, você contribuiu muito para a mudança de comportamento de muitos na cidade, muitos que estiveram aqui, de muitos que ouviram e, consequentemente, de um papel de Friburgo. Acho que pensar Friburgo, eu acho que é missão de todos nós. Pensar Friburgo é desafio de todos nós. E pensar Friburgo é algo que não pode estar fora do nosso debate diário. Acordou, vamos pensar Friburgo. Né? Então, mais uma vez, parabéns, eu me sinto muito honrado de estar aqui. Tive em outros momentos, tive aqui como homem público, tive aqui como secretário-geral, tive aqui como secretário de administração, tive como secretário de cultura, tive como vice-prefeito, tive como diretor da Cândido Mendes e já também como executivo da Associação Comercial, Industrial e Agrícola. Então, eu acho que só isso, eu acho que é uma honra voltar aqui nesse momento. Vou te falar algo que você talvez não saiba. Você esteve aqui comigo no ano de 2018, no início do ano, você lembra? Naquela você estava... Aí você deu uma lição, eu perguntei a você o que você projetava para a cidade. Você fez não foi no decálogo, até porque eu transformei isso em 25 frases que você deixou aqui e eu tenho guardado. E eu vou te convidar para a gente falar oportunamente sobre aquelas entidades. Para mim, eu entrevistei muitos pré-candidatos, mas você foi um que deixou uma trilha. E eu já estou te convidando para a gente conversar proximamente, para ver daquela sua trilha que eu fiz questão de anotar, que é aquilo com uma receita de bolo, do que deveria ser feito, para a gente analisar o que aquilo saiu do lugar ou não, se não saiu, por quê. Você foi um dos pretensos pré-candidatos, depois você achou por bem, mas que deixou uma marca que tanto é que eu guardei. E eu falei, um dia eu vou voltar com o Roso para a gente conversar
sobre aquilo, o que aquilo andou, o que aquilo não andou, tá? Você tem sua mãozinha muito importante, você é uma pessoa muito boa em planejar essas coisas. Você nem sabia disso, né? Não. Eu aproveitei, mas eu tenho lá a relação. Vou te mandar para você estudar e lembrar o que você disse. Júlio, se o Pensando está completando 20 anos, no próximo dia 16, a TV Zoom estará completando 22 anos oficialmente, né? Porque começaram as transmissões em março, mas ela oficialmente entrou no ar no dia 16 de maio de 2000 e vai completar agora 22 anos, né? E era, no caso, a primeira emissora local, e se você analisar bem, é uma das poucas que ficaram, né, deixaram marca. Eu lamento muito pelo fechamento da Luau, que eu achava a Luau muito competente no programa. Ela tinha uma seriedade muito grande no que fazia. Eu tive o privilégio de ser entrevistado lá. Você era até um dos apresentadores, é uma pena, porque ela preocupava também com a preocupação da Azul, produzir programas que as pessoas tenham credibilidade em assisti-lo, né? Eu lembro que quando fui convidado pelo Salvador e pelo então presidente da Câmara Municipal, Eduardo Valentim, para vir para a emissora, eu vim para implantar a TV Câmara, né? E essa foi a ideia, porque o Valentim é muito meu amigo e precisava de alguém com experiência política para conduzir esse processo. E ele me chamou para cá e eu acabei, digamos, participando dessa maioridade da TV Zoom, que completou 21 anos, né? E há cerca de um ano a Cianf assumiu, né, o controle da emissora oficialmente. A gente fica perguntando, né? Eu tenho certeza que essa pergunta muitas pessoas me fazem na rua. O que motivou vocês terem assumido essa proposta e, afinal, até porque nós estamos falando da entidade mais que centenária, que tem uma longa história vitoriosa na cidade, é uma entidade que é muito respeitada pelo seu passado e pelo que faz. Aí ela assume a emissora de televisão. E por que aconteceu e o que vocês pretendem com isso realmente? Qual é o objetivo? Porque não é uma entidade sem fim lucrativo. Então, vocês conhecem a Fundação Padre Anchieta, né? Eu fico imaginando se é algo parecido. Quais foram as motivações? Mas primeiro, reiterando aqui as palavras do Russo, né, dar parabéns a você e a equipe toda que está aqui por trás, cobrindo o teu programa. Esses 20 anos é um marco muito importante e você pode ter certeza que ninguém chega ao marco dessa importância à toa, né? Através de muita dedicação, muita persistência, né? E você tem um mérito de fazer esse programa durante esse tempo todo, né? A gente fica, de vez em quando né, eu lembro muito bem de papai, quando pegava o jornal A Voz da Serra, todo dia, todo dia eles têm que fazer notícia, senão não roda, não sei o quê. Então, é a mesma coisa do teu programa. Toda semana você tem que pensar quem que você vai chamar, quem que você vai planejar, já planeja para o outro. E isso é uma tarefa bastante árdua, né, para ser feita, e você faz com muita propriedade, e por isso que nós estamos tendo o prazer hoje de estar comemorando 20 anos aí do teu programa Pensando no Friburgo. Então, reitero aqui meu parabéns a você e a toda a sua equipe. Respondendo a tua pergunta aí, chegou a gente, através do Russo, né, a vontade da atual direção, da antiga direção, né, que continua aqui com a gente também, né, de passar, né, o controle acionário da TV para frente. E a gente, no primeiro momento, nós ficamos muito preocupados, porque é uma emissora que está fazendo agora, conforme você mesmo falou, 22 anos, né, que se não tivesse alguém para poder assumir, ou ela teria dois caminhos. Ou um grupo político assumir e trazer só que interessasse aquele grupo político, então qualquer isenção, qualquer assunto que não fosse pertinente àquele grupo político não seria compartilhado com os nossos telespectadores, ou ela até mesmo vinha fechar, entendeu? E nós achamos também que era mais uma maneira que a gente poderia, e pode, e estamos fazendo, de oferecer aos nossos associados mais um meio de comunicação. Porque o que acontece? Você sabe que eu dirijo uma empresa de tamanho razoável
e eu tenho condições de ter agência de publicidade, de contratar marketing, aquelas coisas todas, para poder fazer a minha propaganda, o meu marketing, através de várias plataformas que existem hoje. Mas a associação, 95% dos seus associados são pequenos, micros, MEI, empreendedores, que não têm condições de ter uma infraestrutura conforme uma empresa média ou grande tem. Então, a gente enxergou que seria uma possibilidade muito grande de dar visibilidade a essas pequenas empresas, de gerar conteúdo para elas e que ela pudesse, através desses conteúdos, primeiro sendo colocado aqui na Zoom e depois nas redes sociais e todos os outros meios de propaganda que existe hoje, principalmente no meio digital, ela pudesse alavancar principalmente a venda do seu negócio, a receita do seu negócio. Então, com um custo muito baixo que ela não teria condições normalmente de se fazer. Então, um grande exemplo que eu vou te dar foi agora na FEPRO. A FEPRO, você teve lá teve lá no estúdio nosso da Zoom, né? Eu não pude participar, que estava me resguardando de uma operação, mas já acompanhei direto pela Zoom a movimentação da FEPRO, e nós vimos lá que nós tínhamos lá mais de 100 CNPJs, que a gente chama, basicamente quase a maioria de pequenos empresários, e demos a oportunidade de muita gente, muito empresário, aparecer com conteúdo, mostrando o que eles têm, qual o produto deles, e jogando isso, no primeiro momento, para a TV, depois no YouTube, hoje está no YouTube. Então, demos a oportunidade desses pequenos empresários ser bastante conhecidos. E demos também um incentivo muito grande em termos de comunicação para a FEPRO, para que ela pudesse ser viabilizado. Não só a Zoom, como a própria Cianf e o próprio Country Club também, que fez uma parceria lá com a Teia de Eventos, uma parceria que ajudou a viabilizar o projeto de fazer essa edição, voltar com essa edição presencial. Então, é mais ou menos nesse caminho que a gente quer direcionar. Voltar a dar conteúdo para os pequenos empresários, para que eles possam alavancar as suas vendas. Entre outras coisas, mas basicamente é nessa direção que nós vamos depois fazer alguns programas voltados sempre para fomentar o cenário econômico aqui de Nova Friburgo e da região. Eu achei muito boa, eu fiquei muito feliz quando eu vi que uma instituição respeitável e que tem essa visão programática da Cianf assumiu o controle. Que eu temia isso que você está falando. Ela cair na mão de pessoas que passariam por cima do que o maior patrimônio que eu sempre vivenciei aqui na Zoom, foi a credibilidade. Agora, fazer um parênteses, Roso, eu estive lá na FEPRO, achei muito a FEPRO, eu estive no sábado, fiquei impressionado com o movimento, com o interesse das pessoas, estavam comprando, correndo. Eu mesmo comprei, né? Comprei coisas que eu gosto, que é cerveja artesanal, né? Mas eu dei uma andadazinha lá pelo clube. E claro que eu tive a experiência numa outra época, num clube, digamos, que é diferente um pouco, bem diferente do Canto, mas me impressionou o cuidado que você está tendo na sua administração. Eu falei até nas colunas que eu escrevo no Jornal dos Conselheiros sobre isso, eu fiquei impressionado, eu tenho que parabenizar você pela sua administração, que é um patrimônio da cidade, assim, entre aspas, porque eu sempre falo que aquilo ali é privado, né? Tem gente que acha que aquilo ali é público, não é. Mas eu fiquei impressionado com a qualidade e com o que eu vi lá dentro. Parabéns pela sua condução. Eu fui presidente da CEP, sei que não é fácil administrar um clube, e você já... terceiro mandato, né? Terceiro mandato, nós voltamos, nós estamos lá em torno já de esse grupo que hoje vem acompanhando a gestão, em torno de 10 anos, né, Júlio? 12, né? 12, 10 anos que a gente está à frente. Quer dizer, eu sucedi o Júlio, entrei lá com o doutor Batista, né? Entrei com o Batista como vice-presidente social. Aí levei o Laércio Ventura para ser o vice-presidente de comunicação também à época. O Júlio já era o vice-presidente de finanças. Depois o Júlio sucedeu o Batista, né? E lá os mandatos são curtos.
né? 2 anos. De um modo geral, uma cidade com curto que... A gente fala curto porque você não trabalha com recursos né, disponíveis e tal. Então você tem que primeiro, um ano você tem que entender e no segundo ano fazer. Você né? tem que sair correndo. Tem que sair correndo. Então, geralmente, é dada a possibilidade de ter uma recondução. Via de regra, 90% dos presidentes, eles fazem 2 mandatos. Né? Se está indo bem, faz 2 mandatos. Né? E o Júlio fez lá uma engenharia, como é o que ele gosta de fazer, é um cara das finanças, ele fez também engenheiro que né? Mas fez ali um trabalho muito bacana com relação a um saneamento dentro do que era possível, com relação às contas e tal, e me convidou para que pudesse sucedê-lo. Mas com uma questão, o Júlio seria naturalmente, pelo trabalho que fez, num mandato, um candidato à reeleição e naturalmente não teria ali dificuldade. Mas surgiu o momento da eleição da ASEANF, e que já era algo que já estava no radar do Júlio lá atrás, já convidado o Júlio para que o Júlio pudesse ser o candidato a presidente da ASEANF lá atrás. Aí o Júlio assumiu o canto e deixou de ser candidato à ASEANF. Aí depois, então ele deixou o country, me convidou, o grupo convidou e nós ficamos lá. Mandato, repetimos, entregamos para o nosso vice-presidente Celso, e o Celso também ia repetir, mas teve um problema de ordem familiar e tal, também, e nós voltamos. Não estava no planejamento, né? E tal, mas e aí respondendo para você exatamente isso. Eu acho que nós temos acertado nessa receita. E acho que a receita principal, Modesto, primeiro é a dedicação, o carinho e esse grupo de alta performance. Zé Rezende falou semana passada uma coisa muito interessante. Olha, eu nunca vi uma empresa de Friburgo com um time tão de tamanha qualificação como tem hoje a diretoria do country. Então, ao longo do tempo, a gente foi mostrando que o clube não era somente para que você pudesse ali ter aquela vaidade de ser um gestor, como um presidente, um diretor, tal. Eram pessoas que tinham compromisso com a cidade, de acertar no clube e tal. E o que aconteceu é o seguinte, a gente entendeu que sauna, piscina, campo de futebol, às vezes quadra de tênis e outras coisas mais, isso virou commodity, né? Os condomínios às vezes têm, às vezes a casa de você que está nos vendo e ouvindo, você tem uma piscina em casa que pode ser melhor até do que a do nosso clube, a sua sauna pode ser melhor, mas o que nós temos de diferencial no Brasil, a gente pode dizer isso, é a história. Quer dizer, essa história ninguém tira. São 160 anos de história, um clube de 65 anos e com uma história de 160. Saber que o imperador, a imperatriz, que o homem mais importante, um dos 5 homens mais ricos do Brasil, foi proprietário daquilo ali. O homem foi responsável pela estrada de ferro de Cachoeiras a Cantagalo, era o Barão de Nova Friburgo. O homem que teve quase 20 fazendas de café na região. Tá? Polêmico às vezes, porque teve quase 2.000 escravos também ao tempo. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, na época... A época é uma discussão que tem que se falar, mas a comenda é Barão de Nova Friburgo, na Câmara, né? Mas questões como essa, por exemplo, né? Jardins de Glasiou ali, levaram 6 anos, né? O diretor de Parques de Jardim. Então o que nós estamos fazendo, dizendo para você, nós estamos nos dedicando de forma muito integral à história, ao resgate da história. E hoje uma marca de Friburgo. Marcolinho, estamos na hora do nosso intervalo, não estamos? Então vamos lá, daqui a 2 minutos voltamos. Bom, voltamos já. Eu fiquei impressionado. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra.
está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Bem, estamos retornando hoje conversando nesse programa 20 anos do Pensando Nova Friburgo. E estamos conversando com o Júlio César Sérgio Cordeiro, presidente da CIANF, e o Rússio Conci, ainda diretor da CIANF, até que o Júlio entenda... Se eu me comportar bem hoje aqui, porque é meu presidente, tá? E você começou o programa comigo, isso vai dar problema depois. Pode dar, tá? Como é que é? Pela hierarquia... Então eu peço em favor dele, releve. Nós vamos... Já está atendido, mesmo porque agora nós vamos partir fomos reeleitos, né, para o mandato 22, 24, né? Então, pelo menos até 24 o cargo dele está garantido. Está garantido. Então, fica tranquilo. Rose, você é uma pessoa que também tem experiência no ambiente político, né? O Pensando nesses últimos 20 anos retratou bastante o cenário político de Nova Friburgo, né? Em verdade, e a TV Zoom ela foi lançada no momento que você ainda estava até na prefeitura como vice ainda. Que marco você acredita que esses 20 anos deixaram na política, na parte administrativa de Friburgo? Será que a gente andou para frente, ou, como alguns dizem, né, cresceu igual rabo de cavalo para baixo? Como é que você avalia esses 20 anos que o Pensando mostrou aqui, muitas vezes na nossa vida política e administrativa na cidade? Modéstia, essa pergunta ela levaria uns 3 programas. Eu vou buscar ser... Você vai ter uns 5 minutos para fazer não, eu vou tentar resumir em 3, porque eu vejo o seguinte, eu participei e essa pergunta acho que ela é muito oportuna, e quando você tem... Você sabe que me emociona sempre quando eu vejo o teu programa, e agora que é ao vivo, ver o que você tem aqui por trás, né? Quer dizer, a força do que é essa cidade, a representação, e que muitas às vezes que se colocam na vida pública não sabem, né? Nós somos um polo nacional do vestuário, né? Fala-se que de cada 100 mulheres, 25 usam lingerie de Friburgo. Nós somos a cidade com a maior concentração de indústria metalmecânica da cidade. Nós somos a segunda cidade produtor de flores de corte. Nós somos o primeiro produtor de morango do estado, de shiitake e criador de truta. Nós somos o principal cinturão olerícola da América Latina, com Friburgo, Sumidouro e Teresópolis. Nós já chegamos a ser o primeiro do Brasil em couve-flor. E por aí vai. Tantas outras que... o primeiro processo de colonização da América Latina está em Nova Friburgo com os suíços, depois vieram os alemães. A primeira igreja luterana, né, da América está aqui em Nova Friburgo. Então, tantas coisas. E às vezes fazendo 198 anos agora. Fez ontem. Fez ontem. 198 anos. Isso. Então, eu vejo o seguinte, com todo respeito, eu acho que o camarada, para ser candidato a vereador, para ser candidato a prefeito, ele tinha que fazer um vestibular para saber isso primeiro. Tá? Por quê? Porque senão ele não tem a dimensão da importância do que significa essa cidade. Tá? Então, às vezes, ele vai tratar uma cidade no raso,
quando a cidade ela precisa você conhecer a sua parte intestina, subterrânea e tal. Então, eu vejo o seguinte, a cidade ela modificou, mas eu acho que faltou muito mais a mão da representatividade, da liderança do poder público. Eu acho que a gente precisa entender Friburgo com a maior importância. Friburgo, a gente faz mais do mesmo. Né? Friburgo não é caiar meio-fio, Friburgo não é capinar, Friburgo não é colocar professor em sala de aula, Friburgo não é dar merenda, Friburgo não é colocar médico, Friburgo não é colocar remédio. Isso tudo é obrigação, esse é preceito constitucional. Tá? Um prefeito que entra dizendo que vai fazer mais pela saúde, não vai fazer mais pela saúde se ele não for criativo, se ele não for inovador, se ele não for competente, se ele não for articulado e se ele não tiver representatividade fora de Friburgo. Tá? Então eu vejo o seguinte, eu acho que Friburgo ela desenvolveu, mas desenvolveu muito mais pela força, né, daqueles que acordam às 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e ainda vão para as fábricas, ainda tocam. Friburgo é uma cidade ainda industrial, onde o comércio está crescendo bastante. É uma cidade já também com serviço. Antigamente ela era uma cidade eminentemente industrial, mas a gente tem que saber disso. Uma cidade que a gente sempre fala do turismo, mas ela é só vocacionada, não tem uma obra de turismo grande, e o BNDES nunca veio a Nova Friburgo fazer uma obra. Tá? Nós não temos obras federais em Nova Friburgo, obras de impacto, de relevância, de relevo. Tá? Temos dificuldade até com relação a um transporte do Rio para cá, que se coloca a hora que quer. Né? Nós temos aí 2 anos de uma barreira na estrada de Friburgo, sem força, sem prestígio para que a gente possa tirar isso aí. Então, que Friburgo é essa? Friburgo que todos os anos a gente continua com a cidade com os alagamentos e coisas nesse sentido. Friburgo que tivemos em 2011, 2012, aquele episódio catastrófico que nós tivemos aqui, e nós deveríamos ser referência mundial em função daquele episódio. O 3º maior volume de chuvas no mundo, tá? Em termos de acidente, e a gente parece que não aprendeu nada. Então, estou dizendo para você o seguinte, eu acho que a gente precisa pensar mais Nova Friburgo, mas nós precisamos agir mais Nova Friburgo, e na hora de decidir, a gente tem que decidir com mais segurança, com mais confiança e com mais conhecimento. Tá? Isso não é crítica pessoal, mas isso é um desabafo que a gente faz dessa cidade. Eu acho que essa cidade ela merece ser reconhecida internamente mais pela sua importância. Você vê, a população não sabe, não tem sentido de pertencimento, que nós somos o segundo produtor de flores de corte. Sabe por quê? Porque não é dado conhecimento à população que é flor de corte. Depois de Olambra, somos nós. Então, por exemplo, isso aqui. Tá? Então, o quanto nós temos de capacidade, quanto nós temos de trabalho. Então, acho que é um pouquinho que a gente falou, a gente usou esses 5 minutos para fazer esse desabafo e dizer da importância. Isso é outra coisa. Você que é um homem que tem uma projeção em toda Nova Friburgo, pelas entidades que você ocupa, pela representação que você ocupa, você vê o seguinte: antigamente nós tínhamos liderança nos clubes sociais, tínhamos liderança nas lojas, nós tínhamos lideranças nos clubes de serviço, nós tínhamos liderança. E para ser um prefeito, para ser um vereador, era um trabalho que se fazia de destaque, de reconhecer aquela pessoa pelo trabalho ao longo da vida dela. Na última eleição, por exemplo, fui convidado a ser candidato a prefeito. Não vim em função da pandemia, que um ativo meu está na rua, e eu fiquei em casa durante 18 meses. E o segundo foi o seguinte: 16 candidatos, só 5 cidades no Brasil tiveram 16 candidatos. Tá? Então, alguma coisa não está certa. Então, a gente precisa pensar nisso. E outra coisa, também não é só o problema também dos homens públicos, não. É um problema que a gente tem que tomar para a gente. A sociedade tem que tomar muito dos problemas para ela também. Não é só dizer que vamos bater na porta do prefeito e pedir, vamos bater na porta do vereador e pedir. Tem que saber se nós estamos fazendo a nossa parte. Vamos fazer o nosso dever de casa e que eles façam o dever de casa deles. Eu canso de falar aqui, tenho bastante experiência dessa cidade. Reconheço que, em alguns aspectos, quando eu falo mediocridade, eu não estou falando que as pessoas são medíocres. Estou falando, a gente tá coisa muito mediana, você colocou bem. A gente não consegue enxergar a cidade, quando eu falo a gente, aí eu englobo os meios políticos e nós mesmos como cidadão, que nós maltratamos muito a nossa cidade. Eu lembro que o saudoso Dr. Otto falava, nós temos que olhar, por exemplo, no centro da nossa cidade, com uma sala de visita da nossa casa. E ninguém maltrata a sua sala de visita, né?
Basta você visitar a Praça Getúlio Vargas, você vê como é que ela é maltratada pelo poder público, e eu não estou falando desse prefeito, eu estou falando, posso dizer, querendo ou não, eu sei que as pessoas não gostam, mas nós tivemos uma linha de corte que ficou no passado e que os dois últimos grandes representantes foram Paulo e Heródoto. Tá? Eu não vou falar de Feliciano, de Amanso, que eu conheci também, mas eu acho que a gente tem que sair um pouco disso que você falou. Mais do mesmo que obrigação. Né? Ninguém elogia a dona de casa quando ela faz o arroz e o feijão. Elogia quando ela faz né? Isso, é um camarão hoje, não sei o quê. Mas, Júlio, nesse mesmo diapasão aí, desses 20 anos, você é um empresário vitorioso, está presidindo uma entidade respeitada, muito respeitada. E como é que você analisa, por exemplo, aspectos econômicos dessa cidade? A gente fala, eu vejo muita gente com saudosismo, nosso tempo das fábricas de renda, Filó e Ipu. Como é que você analisa esse aspecto? Como é que você viu que Friburgo caminhou nesses 20 anos? O que você pode falar sobre como você viu essa caminhada, como você sentiu isso, inclusive, nas suas empresas? Modesto, eu vejo que a gente não teve um grande progresso nesses últimos 20 anos, não. Tá? Que é justamente o tempo do seu programa, né? Porque se lá atrás a gente tinha essas grandes fábricas aí, capitaneadas aí pelas três, né? Ipu, Arp e Filó, né? E depois no metal mecânico pela Aga, né? Essas fábricas vieram se desfiando, né? Evidentemente que foi se criado através, principalmente da Filó, um polo, né? de lingerie, através de ex-funcionários de lá, mas a gente perdeu muito nosso poderio que a gente tinha em termos de indústria, principalmente, e também, por exemplo, nós fizemos agora lá na Cianf, no nosso observatório, um levantamento de exportação dos últimos 15 anos, Júlio? 20 anos, exatamente. 20 anos. E há 20 anos atrás, a gente exportava, de cabeça agora eu não lembro, mas coisa assim de 3 milhões de dólares por ano, e ano passado exportamos 800 mil dólares. Alguma coisa, só estou falando assim, você vê o gráfico, ele está em declínio, entendeu? Então, nós perdemos essa capacidade de gerenciar renda. E outra coisa, importação aumentando. Então, nós estamos com uma balança com déficit grande em termos disso daqui. E a gente sente, raríssimas exceções, né? A gente sente que precisaria... Nós temos grandes indústrias aqui ainda hoje, mas, com raras exceções, muitas dessas indústrias, elas só quer saber o dela, ela não quer saber em prol da comunidade, entendeu? Então, isso daí também, conforme o Russo falou, também serve como uma lição de casa aqui para os empresários de modo geral. A gente tem muita dificuldade para chegar junto ao empresário, para o empresário adotar, por exemplo, uma praça do projeto Vamos Florir, entendeu? Parece que o mundo vai acabar, entendeu? Adotando aqui uma coisa de R$ 1.500, R$ 2.000 por mês. Favor, né, Júlio? Um favor. Para se livrar da gente, eu e o Júlio vamos lá na porta dele, pedimos lá um valor. Júlio, vamos dar para vocês aí durante 2, 3 meses. Porque é o Júlio, porque somos nós, porque é o ativo. Né? Então, a pessoa, ela não enxerga, né? Esse pessoal não consegue enxergar que aquilo faz parte do benefício que ela tem que mostrar para a sua cidade que vive. Com certeza, todos gostam de morar aqui na cidade, a grande maioria gosta. Então, nós temos que devolver para essa cidade o que a gente ganha, parte do nosso ganho, entendeu? E como que a gente faz isso? Eu, particularmente, faço através de ajuda várias entidades, a Cianf, Country Club, Consegue, Rotary, entendeu? Participo de várias atividades, sempre voltado para tentar melhorar a economia, o fomento da nossa cidade, mas a gente vê muitas pessoas com um pensamento muito pequeno nesse sentido. Então, isso realmente prejudica muito esse cenário econômico. E a outra coisa que também prejudica, né, que você falou aí, o Russo falou, né, a gente não consegue... Antes do programa, nós estávamos
falando aqui agora, né, que nós vamos ter aí candidatos a deputado federal e estadual, né, e nós vamos correr no erro, novamente, de ter uma quantidade grande de candidatos aqui de Friburgo e estar sujeito a gente não eleger ninguém e não ter representatividade na Assembleia Legislativa, principalmente na Assembleia Legislativa. Já chegamos a ter aqui 2 deputados estaduais, né? Você lembra bem, né? O Onei e o Rogério Cabral. E hoje nós não temos nenhum representante, tá? Então, o que acontece? Acontece que um pare-siga ali da rodovia, da rota, né? Aquilo vai fazer agora em outubro 3 anos que está nesse pare-siga. Olha só que absurdo, Modesto, 3 anos, Modesto. Isso é absurdo, sim. Pô, isso é a falta de consideração com a cidade, com cunho importante politicamente, e não só pela cidade de si, mas pelo que ela representa em termos de abrangência daqui da região do centro-norte fluminense, né? Então, se a gente não tiver, primeiramente, um planejamento estratégico, um plano diretor para a cidade, para que todos os futuros, esse governante e os próximos governantes possam seguir, o rumo que for, não estou discutindo o rumo, entendeu? Nós vamos sobreviver nessa mesmice aqui. Às vezes, um empresário aqui se consegue sobrepor, legal, mas daqui a pouco você perde outra indústria, a gente não consegue ter relevância aqui no estado do Rio, o que é uma pena, que Friburgo já teve muita relevância disso, você lembra, né? E agora nós estamos perdendo essa relevância política no estado do Rio, porque a gente não tem a representatividade, porque a gente não sabe se unir e focar que a gente precisa ter representante ou local, ou pelo menos aqui da região, para que represente todos nós. Bem, a gente já está chegando aí nos 15 minutos finais. Vamos agora falar um pouquinho de... Eu sei que prever é complicado, né? Por isso que o nome é previsão. Russo, nós falamos desse passado, desses 20 anos, né? Como você imagina, pelo menos nos aspectos políticos, os movimentos próximos, digamos, ele já falou um pouco, né? Primeiro, a meta agora que nós vamos enfrentar são as eleições de outubro, depois tem eleições municipais. Como é que você já falou daquilo que você acredita que não funcionou bem nos 20 anos. Como é que você projeta essa cidade, pelo menos a cidade que você gostaria de ver e acredita que nós merecemos, hein? Acho que a primeira coisa é o seguinte, entendeu? Porque ainda se critica que o prefeito de Nova Friburgo teve uma votação pequena, tá? Mas ser pequena não significa não ter a legitimidade. Pode não ter tido a representatividade. Por exemplo, eu lá atrás, como vice-prefeito, nós chegamos a ter quase 50 mil votos, né? Isso há 20 anos atrás. E agora se teve. Mas isso não significa, ou seja, mas venceu. O processo era esse, a regra do jogo era essa. Está aí, né? E aí o que acontece? É o prefeito da cidade. Quer dizer, nós temos que estar hoje imbuído no propósito da gente poder buscar o mais curto espaço possível, porque eu falo o seguinte, o mandato é produto lácteo, é perecível. Tá? O dia de ontem não vai voltar mais. Se não fez ontem, não vai voltar. Como hotelaria, como coisa nesse sentido, a ocupação de ontem não vai ter. Então, acho que a gente primeiro tem que entender isso. O Júlio fala muito, eu acho que eu admiro muito o Júlio e a gente está junto porque a gente tem essa identidade, que é entender o seguinte, nós fomos lá quando o prefeito venceu e quando nos deu a oportunidade de estar junto, e durante a pandemia, o protagonismo da Cianf se sobrepôs a todo e qualquer outro protagonismo, talvez, do passado. Né? Quando se esperava que a Cianf fosse se recolher, ela foi para a rua. Ela liderou o movimento junto com a criação da FEC, Frente Empresarial e de Classe, junto com outras entidades, junto com o CDL, FEComércio, OAB e várias outras associações aqui de Friburgo de peso, né? Os sindicatos, vários sindicatos, patronais, coisas nesse sentido. E as pessoas às vezes pensavam que é o seguinte, vamos lutar contra a vida. Não, nós vamos lutar a favor da vida. Tem que haver um equilíbrio, alguém que possa se colocar. E conseguimos colocar um representante nosso da FEC junto lá ao COI, para poder conversar com as autoridades, ver um equilíbrio, para que pudesse sair dessa situação, tá? Porque é uma situação inédita. Então eu vejo o seguinte, eu acho que a gente está num momento em que a eleição para prefeito, por exemplo, não é agora. Eu sou municipalista. As coisas, para mim, elas acontecem no município.
Você não bate na porta da União, você não bate na porta do governo estadual, mas você bate na porta, e se o prefeito não resolver, que eu entendo que é uma cidade como Friburgo, o prefeito tem um excessivo protagonismo, tá? A gente não precisa, é uma empresa. É a maior empresa, Modesto, entre o Comperge, Itaboraí até Campos. É a empresa Nova Friburgo. Não sei se você sabe, dito pelo prefeito, são 7.067 empregados, tá, que tem a prefeitura. Ninguém tem essa. Então, o que acontece? Acho que a gente tem que estar imbuído disso, estar nesse esforço, e nesse instante não é corrente política e partidária. Vem um momento difícil nosso de insegurança nacional, né, extremada. Temos 2 extremos aí que vão se duelar. E a gente espera que Friburgo possa passar por essa tempestade e passar melhor do que passou em outros momentos. Então, eu acho que essa é uma mensagem que a gente deixa aí. Não vejo com otimismo, eu vejo com realismo. Eu acho que o otimismo, eu acho que é uma outra fase, tá? Que a gente tem que buscar ainda. Mas você diria assim, projeção mais longo prazo, que comportamento você acredita que... Vamos pensar, a população, nessa hora do voto, a gente vota no prato que se oferece, né? Mas o que falta à classe política, por exemplo, a gente não ter de novo 16 candidatos a prefeito que não foi nada produtivo. União, acho que a primeira coisa é a união, é o debate, é proporcionar, saber que você não tem que ter... O camarada não tem que acordar no dia e falar com a mulher, você é candidato a deputado, você é candidato a vereador. Isso é um planejamento. Por exemplo, eu, em particular, eu sou um homem de grupo. Tá? Fui convidado agora, mais uma vez, para ser agora candidato a deputado federal. Tá? Tinha uma vaga de Friburgo e me foi proposta. Passei 3 meses pensando, né, comigo mesmo, e dividindo com alguns amigos e com alguns líderes com relação a isso. E o que acontece? Entendi que não deveria ser. Não é o meu perfil, não é o meu DNA. Eu sou muito mais executivo. Tá? Então, poderia ter a vaidade de colocar o nome. Então, acho que a gente precisa se fechar mais, as lideranças de Friburgo precisam se fechar mais, e a gente precisa de nomes que possam representar a cidade. É o que o Júlio fala. Não adianta a gente votar e levar alguém para a Assembleia que não represente a cidade, que não veja, não coloque o seu mandato na estatura de Friburgo, que possa usar uma tribuna em favor e a favor de Friburgo. E que não fique dependendo de emendas. A gente fica aqui trabalhando negócio de emenda. Emendinha para um, emendinha. Tudo na base da emenda. Tem tudo emendinha para um, emendinha para outro. Friburgo é muito maior do que emendinha. Quer dizer, sai por aí pelo Brasil, vê se tem uma cidade com as características nossas. Então a gente tem que crescer nisso, crescer nesse debate. Tá? Então, desculpe, mas eu acho que se não houver na nossa cabeça, você que está nos vendo aqui agora, parar de votar nesse negócio, porque o meu cunhado é amigo do primo, não sei o quê, tomo cerveja com ele, é colega não sei de onde e tal, e ver a capacidade, ver o perfil, ver o currículo daquele que vai te representar, isso é uma procuração, voto na procuração. Nomeio e constituo como meu bastante procurador o senhor Modesto Arouca, para meu nome como se presente fosse, possa me representar. Pode te representar? Então vota e leva lá para a Assembleia e para a Câmara Federal. Eu penso que uma das coisas que está faltando muito a gente, tanto no governo do Estado quanto no governo federal, e depende muito da gente, é que a gente, em vez de estar preocupado em trazer emenda de 200 mil, 300 mil, 500 mil, que resolve, mata a fome, nós temos que trazer planejamento e projetos, fazer uma coisa que o Júlio falou, trazer o BNDES aqui para Friburgo, tá? Investir e planejar. Isso aí dá trabalho, mas a gente sabe que é possível, porque a gente já viu no passado. Um bom exemplo é esse eixo rodoviário aí, que tudo foi planejado, e você sabe que uma das portas foi o Rotary e seu pai estava lá. Tá? Agora, Júlio, vamos você. Primeiro, vamos falar desse futuro. Primeiro, o futuro que você imagina para a própria TV Zoom. Como é que você imagina? Se você pode falar alguma coisa, o que você imagina a TV Zoom, digamos, daqui a 2 anos, 3 anos, se você tem projeto de alguma mudança a fazer? Você já falou em alguns programas voltados regionais aí, pequeno e médio. Como é que você imagina essa TV nos próximos anos? Primeiro, o grande desafio, não só da Zoom, né, como de qualquer canal de televisão hoje, né, com essa concorrência das mídias digitais, né, ela tem que se reprogramar, ela tem que se reinventar. Né? Então, esse é um grande desafio de modo geral. Né? Nós estamos vendo aí a maior de todas, aí, que é a segunda maior do mundo, a TV Globo. Né? Ela está se reinventando, né? Ela está indo para a plataforma de streaming através do Globoplay, né? Ela está se pensando qual seria a melhor, através do G1 também, né? De como ela pode voltar a comunicação para o público dela que ela tinha, que está perdendo através da televisão normal.
Então, esse é um grande desafio para todos nós e, evidentemente, que a Zoom está inserida. Então, a gente entende que a gente tem que ir no caminho de geração de conteúdos e, através dessa geração de conteúdos, compartilhar através das outras meios de comunicação essa geração de conteúdo. Aí a gente consegue comunicar com o nosso público que a gente quer se comunicar, né? E existe também uma coisa, Modesto, né, teu programa mesmo é uma testemunha disso, que aqui a pessoal, principalmente de Friburgo ou da região, eles querem saber também notícias do que acontece aqui, né? Uma televisão estadual ou nacional, ela pode dar uma notícia de meio minuto, 1 minuto daqui, de Friburgo especificamente, mas a gente quer ter o conhecimento do que está acontecendo aqui. O que está acontecendo no meu bairro, o que está acontecendo na minha cidade, o que a notícia que ela seja melhor comunicada, seja melhor explicada para que todos nós podemos entender. Então, eu vejo basicamente nisso daí que esse é o caminho, que é o desafio, né, que estamos todos juntos aqui, né, não só nós, mas vocês, o pessoal aqui do backstage e todos os demais da equipe aqui do jornalismo e de entretenimento nosso, e, evidentemente, começar começar a trazer programas voltados aqui para a nossa região. Então, hoje nós temos o nosso Zoom Rural, que a gente fala de uma área muito importante aqui para Nova Friburgo, né? O próprio Russo aqui falou mesmo da importância, né, da região agrícola, de Friburgo, Teresópolis e Sumidouro, em termos de hortifruti granjeiros, de flores de corte. Nós fizemos o Zoom Painel também, que é um programa para debater também assuntos inerentes de Nova Friburgo, mais ou menos parecido com a linha, um pouquinho diferente da linha sul e da Cidade Real, mas é uma linha. Nós estamos aqui programando, voltando a programar um programa aqui de esporte, que é um assunto que o pessoal interage muito. O esporte é um assunto importantíssimo, um assunto de cultura também. Temos que pensar, também na programação, está na fila, né? Está na fila um programa de turismo também, enfim, está um outro também de modas, né? A gente está tentando, através desse programa de modas, falar da moda, tentar ver se a gente consegue inserir novamente no cenário nacional, né, dentro das nossas, né, restrições, mas que a gente possa sair com moda daqui para ter o protagonismo que nós tivemos lá atrás, principalmente pela FEVEST. Nós estamos ali dentro também do programa Toda Manhã, nós vamos começar com as pílulas das chamadas de PET, e dando certo a gente vai também para um programa de PET como todo, que você sabe também está crescendo muito esse segmento, entendeu? Enfim, é aquilo que for de interesse para a população de Nova Friburgo e para a região, nós vamos estar tentando fazer. Você sabe da dificuldade que do custo que para fazer um programa, não é fácil, né? Temos lá o programa lá de Salvador, que é um chefe também, que era um programa que interagia muito com a população, de modo geral. Vamos voltar a fazer. E vamos também alavancar também, dentro da possibilidade, a grade de jornalismo aqui da TV. Que já é muito respeitada, hein? Muito respeitada, e a gente quer aumentar mais a grade como um todo, de umas pílulas de manhã. Nós estamos tentando fazer uma parceria aqui com a Rádio Friburgo, de reproduzir o programa dele, Repórter Friburguense, 11 horas da manhã, entendeu? Acho legal. E em cadeia com eles, de fazer. Estamos também tentando lá alguma coisa com a Voz da Serra. É isso que a gente quer. A gente quer que a população de Friburgo seja bem informada, e debater junto com essa população o que é melhor aqui para a nossa cidade. Posso falar porque eu ando bastante na rua e eu vejo o interesse que a população tem em saber das coisas da cidade. E eles, apesar das redes sociais ter essa potência toda, mas eles gostam de assistir a TV Zoom porque eles sabem que se deu na TV Zoom foi a notícia apurada.
tem credibilidade. Exatamente. As redes sociais não têm, né? Exatamente. E uma coisa que você falou muito importante ali, às vezes a gente até demora um pouquinho de jogar uma notícia, o pessoal do jornalismo está com esse pensamento muito legal, fiquei muito satisfeito, mas para a gente apurar primeiro a notícia. Claro. Tem que ouvir os dois lados, tem que saber. Apurar a veracidade da notícia, para não jogar um fake news, né? Não é essa a intenção. Então, quando você falou, bateu aqui na Zoom, pode ter certeza que é fato. É fato. Não é fake. Não é fake. A gente já está chegando ao final, tá? Eu gostaria que você falasse um pouco rapidamente, por exemplo, em relação à FCIANF, o que você imagina nesse seu próximo mandato aí para a FCIANF, também novidades da FCIANF, porque é uma entidade tão respeitada. Vamos pensar bem, a nossa cidade tem um privilégio de ter algumas entidades centenárias e ninguém faz 100 anos por acaso, né? Se não faz 20, irá 100. E a FCIANF é muito respeitada. O que você imagina para a FCIANF nesse próximo mandato? Veja bem, muito rapidamente, o que nós fizemos lá da FCIANF nesse tempo todo, né? Nós fizemos um site, que você já viu, nós temos um produto chamado, em parceria com uma empresa chamada Agora Faz, de maneira que a gente possa ter ali uma divulgação dos nossos associados também, né? E inserir dentro desse site o delivery, né, para a economia para rodar, que é um sucesso absoluto. Você, hoje, se você quiser comprar um remédio, você entra lá no nosso delivery, entendeu? Coloca lá farmácia, coloca lá, vai aparecer mais de 15 farmácias, de 20 farmácias, você coloca lá o que você precisa, vai clicando, tá? Manda para as farmácias e recebe o preço de volta e vê onde que está melhor e decide a sua compra. Você não precisa ficar batendo perna. Entendeu? Não só em farmácia, material de construção, outra coisa. Tem mais de 650 empresas ali dentro. Entendeu? Que você possa usar esse mecanismo aí para ver qual a melhor opção que você tem, ou se tem um produto, e facilitar o seu dia a dia. Estamos acabando de refazer a fase 2 desse site, que deve entrar dentro de uns 30, 60 dias, um aprimoramento melhor, onde você também vai poder botar o teu currículo de emprego e você, do outro lado, ter a tua vaga de emprego. Tá? Então, nós temos hoje um RH, uma psicóloga, que você coloca lá teu currículo, ela faz lá uma pré-seleçãozinha, faz mais alguma coisa, faz uma espécie de uma pequena triagem, tá? E de maneira que, quando você pedir lá do outro lado o emprego, a gente encaixa as pontas e gera a oportunidade não só para a empresa que está precisando do funcionário, mas gera também oportunidade para aquela pessoa conseguir um emprego. Esse é um produto muito procurado e nós estamos aprimorando mais ainda. Tá? Essa é uma coisa que nós vamos correr muito atrás dele aí. Nós temos um programa chamado Vamos Florir, que é justamente uma parceria entre a FCIANF e a Prefeitura Municipal, de ocupar os espaços públicos, né, através de florir, né, de jardinagem desses espaços públicos das praças, principalmente. Né? Temos aqui já várias praças já adotadas, e nisso também os empresários diretamente adotaram as praças, né? E você vê aqui, né, saindo daqui, você passa no Paissandu, que é a nossa referência, você passa na Praça do Lupo, você passa na Praça do Suspiro, você passa no Trevo de Iburi, você passa em frente à Toia Serra, você vê que a gente consegue, com essas pequenas intervenções, já dar uma cara melhor para a cidade. E isso é muito importante aí, não só para a motivação do nosso munícipe, né, mas também em termos de turismo de modo geral. Com certeza você já viu que já foi elogiado que a cidade é bonita, está florida. Já. Então, o Paissandu é um exemplo clássico de coisa exatamente. Então, e isso agora, nós conseguimos agora também com o prefeito, nós já fizemos um projeto lá, que na administração anterior nós não conseguimos implantar, e o prefeito ficou apaixonado também pelas outras intervenções, ele vai ajudar, entendeu? Vai ajudar em termos até financeiro mesmo para viabilizar esse projeto. E dentro desses projetos como todo está o que você mencionou aí, que é a Praça Getúlio Vargas, que é aquela vergonha que você hoje sabe. Hoje é triste, é uma tristeza. Coisa triste. Você tem o nosso amigo também, que é teu colega lá, o César Romero, o Pingo, né? Ele mora ali na praça, ele sai à noite
e ele né, não se sente seguro em atravessar a praça naquele horário lá. Imagina não tem segurança as bolsas de família atravessarem, você não tem a segurança. Então, a gente precisa focar aquela praça tem que ser revitalizada, ela tem um aspecto histórico muito legal, tem uma história excepcional, que o pessoal da Fundação Dom João VI está mexendo nisso, mas a gente precisa iluminação, entendeu? Florir aquilo de modo permanente, de manutenção. Então, esse é um projeto que nós vamos continuar dando seguimento nele. Nós temos um outro projeto do lúpulo, que é o incentivo ao plantio do lúpulo, do plantio ao comércio. Você plantar o lúpulo, pegar esse lúpulo, processar esse lúpulo e colocar nas cervejas artesanais aqui da nossa região. Já sei que você gosta da cerveja, mas imagina você tomar uma cerveja aqui da região com o lúpulo aqui da região. Ela vai ter um gosto diferente, claro, né? Isso vai ser também um fator muito interessante, muito forte de marketing para essa cerveja. Esse é outro projeto nosso. Nós estamos também aprimorando lá o projeto nosso de observatório econômico, onde, se você quiser implantar alguma coisa, você tem os dados para procurar nesse observatório de economia, de emprego, de renda, todos esses dados. Vai ser um banco de dados lá que nós vamos melhorar bastante. Me ajuda aí, Rússia. Enfim, e temos também aqui, né, acabar também de melhorar aqui o aspecto da Zoom como um todo, né, de melhorar as programações, conforme eu tinha falado, e tem um outro grande projeto, que é um projeto que nós estamos incentivando, esse sim, que é um projeto de médio e longo prazo, Modesto, que é um centro de tecnologia. Nós estamos incentivando a formação de um centro de tecnologias que se chama DNI. Nós já temos um espaço de 1.200 metros quadrados alugado, e esse centro vai ser uma fermentadora de startup. Então, isso eu acho ótimo. Então, e Friburgo tem tudo a ver, um clima que ajuda. Tem tudo, e tem as cabeças pensantes. Então, a gente entende que aquilo ali pode ser o grande legado que a gente... Por isso também que nós se candidatamos de novo a dar continuidade na direção da Cianf, para que a gente possa pegar esse projeto aí da fermentadora de startup, que chama-se DNI, a gente possa levar ele à sua realização completa, entendeu? Então, isso daqui nós vamos gerar muita inteligência, vamos gerar muito pequenas empresas, e essas empresas, dando certo, elas vão ficar aqui por Nova Friburgo, e é um segmento, primeiro, de futuro, seguindo um segmento que agrega muito valor às pessoas, né? Então, isso tudo a gente consegue também elevar a renda, e você elevando a renda, gerando emprego, aí as outras coisas são automáticas. Vem né? tudo, as coisas vão a caminho, né? Bem, a gente chegou ao final, já estouramos um pouquinho de tempo com a Vênia aí. Eu sei que o pessoal não vai cortar hoje, né? A vantagem de falar com a direção da empresa é que ninguém corta, né? Senão o Marconi corta. Isso eu não sei, isso daí não... Não, a gente não pode ser a exceção. Mas o Salvador sempre falava, nessas datas comemorativas, né? E não só desse programa, toda data comemorativa merece, digamos, quando você não vai assistir uma orquestra, não tem, digamos, aquele... Bicho. O famoso bicho? É o bicho. Hoje é o bicho. Isso aí, legal. Eu quero agradecer a vocês, deixar, Russo, a telinha sua... Agradeço muito, porque, para mim, valorizou bastante o programa, conversar com a direção da emissora, tá? A gente tinha curiosidade em até saber informações que vocês passaram. Eu posso falando como friburguense, que aprendi digamos, a ter um carinho profundo pela TV Zoom, temia pelo futuro dela, e quando eu soube que a Luciana me chamou lá ainda em dezembro, né, logo depois das eleições, sobre esse projeto, o que eu achava até, eu fiquei muito satisfeito quando eu vi que ela disse que uma entidade respeitabilíssima na cidade estava pretendendo assumir. Isso é garantia de que a gente pode perpetuar uma marca que já faz parte da cidade. Então, eu agradeço, e eu tenho certeza que em nome não da TV Zoom, mas em nome dos telespectadores da TV Zoom, que a associação foi arrojada nesse ponto. E agradeço, eu sei que não é uma decisão só de vocês, é uma decisão do colegiado, e eu tenho certeza que vocês tomaram a medida que eu penso,
humildemente, que foi a favor de Nova Friburgo. Então, a telinha, agradeço a você, Russo, a telinha para sua despedida. Obrigado, e dizer para você o seguinte, podem esperar muito, tá? Não é só na questão da expectativa, nós estamos trabalhando muito para que a gente possa ter realmente o reconhecimento dessa credibilidade da TV, e é um grande desafio, estamos aí buscando fazer vários investimentos, e acho que um dos primeiros, agora que a gente já pode anunciar para você, né, Júlio? Acho que assim a gente pode falar, e o Júlio pode complementar, nós com certeza estaremos na Avenida fazendo a cobertura ao vivo da transmissão do Carnaval, tá? E isso acho que é muito importante a gente dizer isso. E com muita qualidade, com muita gente, vamos ter quase 30 profissionais na Avenida fazendo essa cobertura. Vamos ter a sede da CIANF como uma sede também do Carnaval e apresentando exatamente agora, no Carnaval, mostrando para a cidade que a TV Zoom hoje faz parte desse grupo, a CIANF. Mas não é sobre nova direção, né? Nada disso é o que o Júlio falou. A gente quer contribuir, somar, né? Como eu disse para você, quando o prefeito chegou, nós fomos lá e nós nos colocamos à disposição. E hoje nós estamos chegando aqui, nos colocando à disposição para crescer. Nós queremos ser uma TV interativa, não somente do friburguense. Essa TV está indo para o mundo todo, a partir de um aplicativo que tem, que é a Soul TV. Hoje você que está em Friburgo, no estado, ou no país, ou fora, tendo uma TV Samsung ou LG, você pode baixar o aplicativo e você pode ver na sua TV em qualquer lugar. Então, acho que é isso, Modesto. Podem esperar mudanças físicas, mudanças tecnológicas, mudanças culturais, mudanças de comportamento, mas sempre seguindo aquela linha do DNA que começou lá atrás com Salvador e com o Luciano, e já agora com o João, que está aqui nos bastidores, e com todos vocês que contribuíram para que a gente pudesse chegar. Só chegamos até aqui porque vocês foram dedicados, esforçados, vocês foram heróis em sendo precursores na TV a cabo no Brasil e em Nova Friburgo. E se mantiveram. Muitas começaram após vocês e muitas já fecharam. Tá? Não somos aventureiros, estamos aqui com a proposta de fazer, como você disse, de fazer uma TV séria, uma TV interativa, uma TV independente, né? E é isso que a gente quer. Podem contar com a gente e vamos estar sempre com você. Muito obrigado, parabéns pelos seus 20 anos, pelos nossos 20 anos. E muito obrigado a você pela sua dedicação, pelo seu empenho, né, e pela sua competência em poder transformar um programa que lá na frente era um programa inicial numa marca para Nova Friburgo. Muito obrigado. Júlio, também, seus... A palavra do Russo foi muito bem colocada, né? Voltando aqui a parabenizar você e toda a equipe aí por esses 20 anos aí, esse longo caminho que vem atravessando. Esperamos que podemos prosseguir com muito, muito mais tempo, né? E o que ele falou ali, né, da Zoom, que vocês podem esperar cada vez mais da Zoom, essa interatividade, esse compromisso, a qualidade e o exemplo que vai ser. Nós já demos um primeiro exemplo, Modesto, que foi a transmissão da FEPRO, que foi um sucesso absoluto. E agora nós vamos dar no Carnaval. Entendemos que o Carnaval, nisso, Modesto, a gente tem que falar lá que a Prefeitura está muito empenhada no Carnaval. Tá? Nós ficamos bastante impressionados com o empenho da Prefeitura, do apoio do prefeito, ao secretário de Turismo, que vai dar a oportunidade da gente fazer esse Carnaval fora de época, agora é dia 16, um evento muito importante, né, para Nova Friburgo, que nós somos aqui considerados o melhor carnaval do interior do estado do Rio de Janeiro, né? Acho que não tem outra cidade do interior do Rio de Janeiro que tem escola de samba, tem blocos, tem desfiles, tem reimomo. E você sabe, né, tanto quanto eu, a grande audiência que um carnaval propicia, né? É uma coisa que até me deixou impressionado, até pela sogra do meu irmão e pela minha cunhada. Eu fiquei assim impressionado que ela queria, se eu pudesse abrir lá a instituição para assistir o carnaval. Eu falei, como é que é? Você quer que eu vou lá? Eu tive que ficar lá até a última vez, 4 horas da manhã, para assistir. E eu fiquei impressionado, que é uma pessoa que realmente muito quieta, assim, que não é tão expansivo, de como aprecia, a outra cunhada minha também aprecia o carnaval. Então, nesse aspecto, nós vamos somar todos os esforços que o Russo falou com a equipe, né, para que a gente possa transmitir o Carnaval para vocês que estão nos assistindo aqui em Nova Friburgo, mas para vocês que têm seus parentes em todos os lugares espalhados pelo mundo,
vocês vão poder ver esse carnaval ao vivo aqui na tela da Zoom. Muito obrigado aí e, mais uma vez, parabéns, Modesto. Eu encerro, primeiro informando a vocês, como já foi dito, nós teremos a transmissão do Carnaval, será uma transmissão ímpar, com certeza. A TV Zoom tem tradição nisso e eu tenho certeza que esse ano será talvez a transmissão das transmissões. E como os desfiles começam na sexta-feira, né, as escolas de samba do Grupo A, na próxima semana o Pensando não será exibido, mas vocês terão em compensação o desfile das escolas de samba, que certamente será muito mais brilhante. Eu costumo terminar com uma frase, um pensamento para reflexão, mas hoje eu vou terminar com agradecimentos, tá? É diferente. Primeiro, eu quero agradecer a todos que trabalharam e trabalham na TV ao longo desses 20 anos. Sem a presença de todos esses amigos, colaboradores da TV, nem o Pensando, nem programa nenhum iria ao ar. Então, o agradecimento primeiro vai para todos aqueles que, nesses 20 anos, contribuíram para que a TV chegasse até a casa de vocês. Claro que eu não posso deixar de agradecer a direção da emissora nesses 20 anos. Tá? Já houve, a direção já teve algumas mudanças, mas todas elas, particularmente no meu caso, confiaram e me permitiram continuar sentado aqui, né? Então, eu agradeço muito a confiança que vocês depositaram em mim, que eu não sou um jornalista especialista. Hoje todo mundo já tem alguma experiência, né? Depois de mais de 1000 programas apresentados, a gente ganha alguma experiência, né? Tem que agradecer também os convidados e convidadas, né? Porque sem eles ninguém iria pegar o Zap para ficar me olhando, né? Hoje aqui as atrações são o Russo e o Júlio, né? Então, os convidados e convidadas que aceitam e olha de um modo geral, o pessoal até na Câmara fala, né? Que lá eles ficam na expectativa. Quem o Modesto vai convidar dessa vez para representar a Câmara? Então, existe uma expectativa muito grande. Eu mesmo, muitas vezes, tenho que falar, não, olha, não pode. Tem pessoas que querem vir aqui, mas não se enquadram no contexto, né? E você tem que, com muito cuidado, falar, olha, não cabe. Então, existe uma vontade muito grande de estar na telinha da Zoom. Isso vocês, não sei se vocês sabem, já perceberam, mas existe essa vontade de muita gente estar na telinha da Zoom. E, por fim, e o mais importante de todos, é agradecer a vocês que estão do outro lado da telinha. Porque não se faz televisão sem telespectador, sem telespectadora, né? Enfim, vocês são a razão maior, tá? Só faz sentido porque vocês estão do outro lado da telinha. Então, fica esse agradecimento a todos esses que contribuíram para que o Pensando chegasse a 20 anos. Uma boa noite a todos e voltaremos, se Deus quiser, depois das transmissões do Carnaval, lá no dia 20, tá? Fiquem com Deus.